Para. Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, você sabe, temos encontro marcado 11 horas da manhã aqui na tela da Bandeirantes. E hoje vamos repercutir a boa vitória do Internacional contra o Criciúma 3-0 no Beira-Rio, o empate no Grêmio no Rio de Janeiro diante do Fluminense 0-0 no Maracanã. O Grêmio poderia ter vencido e vamos projetar também os jogos da dupla Grenal no Brasileirão, neste final de semana. O Grêmio, neste domingo, 16 horas contra o Botafogo no Rio, contra o Wagner Mancini, e o Internacional, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, contra o Coritiba, no Gigante para Sempre. Conosco no programa, Abel Carlos da Silva Braga, grande Abelão, campeão brasileiro pelo Fluminense, campeão da América e do mundo pelo Internacional, sem contar com N títulos estaduais, nos dando a honra da presença aqui no estúdio. Além dele, o narrador José Aldo Pinheiro, da nossa rádio Bandeirantes AM 640, Ipanema 94.9 FM. E o Chico Garcia, que é apresentador da Rádio e TV Bandeirantes, nesta edição do nosso preliminar. Bom, Abel, já dá para sentir cheiro de título, cheiro de Libertadores. Que convicção você tem neste momento, depois de mais de metade do trabalho realizado? Bom dia, muito obrigado mesmo pela presença. Eu sei que deu uma folgada na tabela e você tinha prometido e está cumprindo, a rigor. Prazer em reencontrá-lo, depois de muitos meses. Pois é. Tem gente que acha que a gente se vê toda semana. Zé Aldo, de alguns anos. O Chico, que é muito menino. Agora o que eu estou sentindo cheiro ainda é só de churrasco. Tá dando para... O negócio tá pegado. Mas tá dando tempo de comer churrasco? Tá. Não, aqui só dá para churrasco. Né? E churrasco você arma na hora, não precisa ter muito tempo. O fogo ficou bom, pronto. Porque tá complicado, que campeonatozinho é esse, cara? Né? Tanto em cima como embaixo. Nós já tivemos um momento bom, já tivemos um momento que oscilou. Agora, 4 jogos sem sofrer gols, ficou bom de novo. Só que o Cruzeiro está bom desde o início, né? Está ficando complicado. Mas vamos continuar lutando, né? Hoje, nesse jogo de quarta-feira, conseguimos ter a melhor campanha desde 2003. Na 24ª rodada, 44 pontos. Antes desse último jogo, era a melhor desde 2006. Agora é a melhor desde 2003. São 11 anos, né? Não, desde a primeira. Pontos, desde 44 pontos. Agora, o jogo de amanhã, que é extremamente complicado, pelo bom time, né? O Curitiba ganhou uma semana aí o São Paulo. E perdeu de forma injusta, no meu modo de pensar. Meteram a mão no Curitiba. Porque o mesmo pênalti que foi dado a favor do Cruzeiro poderia ter sido dado a favor do Curitiba. E naquele finalzinho, uma chance perdida incrível. Mas, além disso, tem muito bons jogadores, né? Está voltando o Robinho, provavelmente volta o Gil. Eles têm esse menino aí que foi atacante do Criciúma, do Londrina, Joel, que fez 2 gols o na Copa do Brasil contra o Santos. Bom jogador. O Martinucci está num momento bom. Foi meu jogador no Fluminense, não deu muito bem. Ele chegou como um grande jogador, mas não se adaptou muito. O Lanzini até passou à frente dele naquele momento. Teve uma série de contusões no próprio Cruzeiro, agora está bem. Entrou o Geraldo, quer dizer, as mudanças do jogo agora contra o Cruzeiro fizeram a equipe aumentou muito a velocidade, né? Vamos ver, é jogo complicado. Espera ver um número de torcedor maior do que aqueles 17, né? Sei lá, 17 mil. Contra o Criciúma. Que deu contra o Criciúma, porque a torcida empurrando é muito bom, né, cara? Isso ajuda bastante. O Abel, Chico Garcia. O torcedor está na expectativa aí, evidentemente, pela estreia do Nilmar, que chegou, é um grande reforço. Vai pegar essa reta final aí, estão se estimando aí 10 jogos, pelo menos, que ele consiga até o final do Brasileiro. E a grande expectativa dos colorados, a grande dúvida é onde ele vai entrar no time. Porque você, ao mesmo tempo que dá indícios
de que pode fazer um ataque com o Sacha e Nilmar, um ataque extremamente veloz. Também, ao colocar o Sacha pelos lados e o Rafael Moura centralizado, pode daqui a pouco pensar num Nilmar não apenas centralizado, mas também pelo lado. Como é que você está pensando o Nilmar assim que ele tiver à disposição? Eu, sinceramente, ainda não pensei, sabe? Porque não adianta... Eu tenho muito, na minha ideia, o Nilmar jogando como primeiro, quando jogou comigo na vez passada, ou como segundo, ele tem uma característica, uma tendência muito maior de estar deslocado mais para o lado esquerdo, para entrar para a perna boa, para dentro do campo, entendeu? Independente de ser primeiro ou segundo. Como ele não treinou comigo, né? Começa a partir de terça. Primeiro, se tiver a possibilidade contra o Cruzeiro de levá-lo até para... Porque a característica dele muda um pouco a característica da equipe. E é bom, porque foi justamente por essa característica que nós contratamos o Luque, né? Mas, infelizmente, o menino sentiu problema de pulso, já tinha sentido na Argentina, fez uma cirurgia. Mas, olha, se eu tiver que botar um adiantado, ele do lado, e o Sacha do outro, como foi feito contra o Palmeiras, Jorge, Sacha e Moura, eu não tenho essa preocupação, não, de jogar com 3 atacantes, sabe? Você tem que saber como o jogador se encontra, porque, às vezes, o jogador do lado do campo ele tem um desgaste muito maior, tem que acompanhar a lateral, aquela coisa toda. Ou você, o grande jogador, tem que arrumar lugar, né? Quando começou o ano, a gente começou com uma equipe, você lembra bem, era o William, o Alex, o Patrick, o Dalê, mais atacante, lateral subindo. E depois você passando aquele momento bom no Brasileiro, jogando já com o William, o Charles e Jogou o Wellington. e o Wellington. E agora já voltamos a ficar num momento bom só com o Wellington, que normalmente não é primeiro, e com o Charles, que é muito mais terceiro que segundo, e o Alex. Quer dizer, você vê como o futebol não é ciência exata, é o momento, são as vitórias, é a confiança. Depois daquela derrota para o Figueirense, aquilo pesou bastante na gente, mexeu, e o pessoal ali se focou de novo. Existe uma relação muito boa no grupo, sabe, um ambiente muito legal. E eles, nós não podemos querer só isso, né? Não podemos ter passado por isso. E deu uma reagida boa, né? Mas isso, acho que esse futuro todo aí passa muito pelo jogo de amanhã. Antes que o Zé Aldo fale, Abelão, nós vamos ficar com as imagens de fundo durante o programa, ou durante uma parte, das conquistas da América e do Mundial. Zé Aldo, vai falar. Abel, para a gente tentar entender, a partir do teu raciocínio, de uma reflexão de alguém que está vivendo o processo por dentro, por que, na tua avaliação, que o Inter faz, depois de 11 anos, a melhor campanha, e ainda assim o alto-falante, quando anuncia, tem uma vaia para um jogador, às vezes tem um certo silêncio, como ocorreu no último jogo, que surpreendeu a todos quando anunciaram o teu nome, que era sempre muito festejado. Quer dizer, o Inter não está mal, o Inter está brigando pelo título e a torcida parece que não compreendeu esse momento bem, ainda não abraçou a causa desta busca do título. Por que isso? Eu não sei explicar, né? Eu não sei explicar, mas em relação a mim não precisa se manifestar. Eu acho que os jogadores, aqueles caras que dão um litro lá dentro, dão o sangue, dão a alma, porque eles, todo o meu grupo, ele tem uma convicção plena daquilo que representa o Internacional. O Inter é um clube diferente, cara, eu canso de falar isso, é um clube diferente. E eles reconhecem isso. Então não é legal, né? Porque, caramba, você vê aí como um maior exemplo disso. Por exemplo, ano passado, foi até a última rodada, mas a torcida abraçou. Vaiava, acabava o jogo, vaiava, aquela coisa toda, mas durante o jogo não. E foi problemática a situação. Nós temos o exemplo do Flamengo. O Flamengo não mudou nada. Não tem milagre, porque é o Vanderlei, não é o Vanderlei. A torcida abraçou a equipe, entendeu? Então, acho que poderia... Isso ajudaria? Ajudaria. Né? Não tem
Ainda mais porque é um estádio novo, é um estádio legal, um estádio que o grito, ele entra mais dentro da nossa espinha do que antigamente. Eu acho que esses jogadores mereciam, né, um apoio legal, porque passa para o outro. O cara aplaudir um, aplaudir o outro, gritar o nome de um, de outro, não fazer nada ou vaiar um determinado colega, é complicado, cara, né? Você viu que teve uma reação no pênalti perdido pelo Moura, mas assim que começou a vaia, o D'Alessandro pediu, eu também me virei para a torcida e falei assim, pô, não é possível um negócio Tá desse. 3-0. Pô, Não, e ele tinha participado dos 2 primeiros gols, estava jogando bem. exatamente, quer dizer, aí veio logo a reação, né, que abafou aquilo. É difícil, né, cara? Eu sempre, eu não mudo aquilo que eu penso torcedor. Para mim, o torcedor é soberano. Abel, vamos comentar um pouquinho em cima do ápice da tua carreira e do ápice da história do Internacional. Aí o gol do Fernandão, no jogo de volta contra o São Paulo. E aí o cruzamento pro gol do Tinga, aí estava o título na mão. E o Tinga vai expulso. Vai expulso, aí começamos a tremer um pouquinho. Aí o pavor, né? E eles metendo bola na área, eu tinha que mudar, cara. Eles vieram na beira do campo me pedir, pelo amor de Deus, põe de inglês. Eles estão metendo muita bola na área. Aí a Então você comemoração. vê isso aí que representou, né? Isso foi um negócio fantástico, cara. O Mundial. Aí o Mundial já e as caras do Ronaldinho. Vai aparecer uma outra pior quando termina o jogo. O que tu pensou, Abel, quando tu botou o Adriano ali na Gabiru. vaga do Fernandão? Sabe o que acontece? Ali, eu mexi daquela maneira, eu falei isso, porque o jogo do Barcelona, todo aquele toque deles passava pelo Thiago Mota. É ali que começava o jogo. É quem o pessoal de trás procurava. Eu, ontem por cá, estava conversando com o meu observador, né, o Fábio Moreno, que era filho do Robertinho, que faleceu. Que ele, normalmente, nossos adversários, joga sempre contra o Cruzeiro. Ele foi ver agora, Curitiba e Cruzeiro. Foi ver não sei o quê, Curitiba e Cruzeiro, não sei o quê e Cruzeiro. Eu falei, vem cá, teu pai me falou já viu tanto Cruzeiro, o que eu tenho que fazer para ganhar no Cruzeiro? Eu falei, teu pai me falou. Ele falou, se tu vai ganhar no Barcelona, tu marca o Thiago Mota. Foi o que eu fiz com o Fernandão. Né? Eu joguei que fez atacante, mas sem bola o Fernando ficou no Thiago. E aconteceu que no momento do jogo, o Rei Cá, acho que ele arriscou tudo. Ele ficou seu primeiro volante, tirou o Thiago e ficou praticamente sem marcador, né? Então, pelo condicionamento físico até do Gabiru, de jogador que ia, voltava, eu falei, pô, ele vai saber compor e vai saber chegar. Apesar que naquele momento ali era até muito mais compor. Mas tu também o cara te botou um cara mais ofensivo. Foi o Xavi que entrou, foi que entrou o Iniesta. O Iniesta começou, eu acho. Ele botou Foi um o desse. Xavi que entrou. Ele botou ficou mais ofensivo. E eu falei, se eu boto mais para trás, eu vou Chamar ele. chamar mais, entendeu?